mas todo mundo ouviu a primeira vez, não é? Sejam bem-vindos, não é? Nós vamos agora ouvir a leitura com a Mary. Leitura muito linda, viu? Nós somos poucos aqui hoje, mas é o que nós estamos vendo, né? Porque está assim de gente querendo, logo no início do ano, vir nessa casa abençoada, né? É do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Luca. Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada. E geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorrida. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. E assim, mestre querido, mais uma vez reunidos no seu nome, com muita gratidão, Senhor, por esta casa que nos abriga, pelos benfeitores espirituais, por essa doutrina tão maravilhosa que nos ensina tanto, que nos faz crer no amanhã. Jesus querido, neste ano que se inicia, que a sua paz, a renovação espiritual possa chegar mais próximo à Terra. Que possamos, Mestre, este ano, fazermos o melhor que pudermos. Que não abandonemos a nossa casa espírita, que nos ajuda tanto, que nos protege tanto nos momentos difíceis. Nesta hora, Senhor, lembramos dos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas casas de saúde, pelas ruas, que a sua proteção divina possa chegar iluminando-nos o caminho. Que a sua paz permaneça conosco, agora e sempre. Obrigada, Mestre. Que assim seja. E agora nós vamos ouvir a Ana Paula, Reencarnação e Renovação. Boa tarde. Por que não feliz ano novo, né, para todos nós? Hoje nós estamos começando o ano da melhor forma possível, unidos aqui na UMEC, essa casa que nos acolhe, que nos fortalece na nossa jornada. E só por isso já é um motivo de nós agradecermos realmente a presença de todos aqui, sobretudo da espiritualidade amiga que já está aqui presente, que preparou esse ambiente para todos nós, para nos acolher, para trazer a cada um de nós o que nós necessitamos para a nossa jornada. Eu sei que na cabeça de cada um passa um filminho assim do que veio buscar na tarde de hoje, o que veio buscar na casa espírita, na doutrina espírita. Cada qual tem a sua história, a sua necessidade, mas a espiritualidade tem uma resposta individualizada, preparada para cada um de nós. A partir do momento que nós adentramos aqui a casa, que nós passamos ali pela recepção, que somos recebidos com uma mensagem, com um sorriso, com um desejo de uma boa tarde ou de uma boa noite,
nós já estamos, daquele momento, sendo acolhidos, envolvidos, ajudados. E, de certa forma, nós somos até observados detalhadamente, para que já seja iniciado o trabalho da acolhida de nada. E aí, ao longo da palestra, as reflexões que se sucedem, depois tem o momento do passe, a água fluidificada, muitos colocam o nome ali dos entes queridos para a vibração. Tudo isso faz parte dessa vivência aqui na Casa Espírita, que é o que nós estamos realmente buscando, essa renovação, essa continuidade no propósito de nos envolvermos, vamos dizer assim, conosco mesmo, com o que nós viemos buscar. Porque quando nós temos um propósito, que este é até o tema da nossa conversa, né? O propósito da encarnação no novo ciclo. Então, este propósito, meus amigos, pode ser interpretado como algo que se busca, um objetivo, uma intenção de fazer algo. E aí, se nós juntarmos o propósito da encarnação, e aí dá um grauzinho de dificuldade, viu? Porque a encarnação já é algo maior, né? Já é algo que se busca para uma vida, para uma existência. Mas nós hoje vamos conversar sobre isso, vamos fazer uma espécie de detalhamento, assim, de tentar explicar. Eu trabalho com uma evangelização. Eu digo que eu não sou palestrante, eu sou evangelizadora. E quando eu me preparo para fazer qualquer estudo, seja para crianças, seja para adultos, eu busco sempre tornar um assunto que seja compreensível primeiramente para mim, para que eu tenha domínio sobre aquele assunto e, em dominando o assunto, na medida da minha possibilidade, né, gente? Não é dominando como um grande entendedor dos assuntos da humanidade, mas dentro da minha possibilidade, quando eu me aproprio daquele assunto, eu acho mais fácil falar sobre ele. E foi por isso que, quando me foi sugerido ainda no finalzinho do ano passado, para falar sobre esse tema, o propósito da encarnação no novo ciclo, eu já fiquei refletindo, porque eu imaginei, poxa, vai ser uma das primeiras palestras do ano, eu acho que o tema tem a ver com a época. Aí eu já comecei a fazer as minhas reflexões e pesquisas. Aí você vai, puxa da estante um livro ali, procura um livro de mensagem para ver se tem alguma mensagem que case com o assunto. Mas no final das contas, hoje, quando eu fechei a pesquisa, que eu coloquei no papel, assim, no papel que eu ia trazer, né? Porque no meu caderninho lá em casa já tem tudo detalhado, mas tinha que fazer um resuminho para vocês. E aí, quando eu fechei a pesquisa, que eu trouxe aqui a síntese, vamos dizer assim, para vocês, eu vi assim, poxa, esse assunto é um assunto que todos nós, de alguma forma, nós temos ideia sobre ele, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa existência, das nossas conversas, das nossas comemorações. Nós estamos vindo das comemorações de fim de ano, Natal, Ano Novo, daqueles votos que todos os anos nós fazemos, né? De prosperidade, de felicidade, de saúde, de paz. E aí, a nossa reflexão de hoje vai ser assim: quão comprometidos nós estamos com esses propósitos no novo ciclo? Porque assim, cada novo ciclo é como se fosse assim, uma oportunidade de realizar algo novamente, ou então de realizar algo melhor, de uma forma mais aprimorada, mais aperfeiçoada, ou talvez até mais consciente, certo? Então, nós estamos aqui no dia 5 de janeiro, uma segunda-feira à tarde, por livre e espontânea vontade. Nós escolhemos estar aqui. Nós nos arrumamos, chegamos aqui, alguns vindo de perto, outros vindo de longe, mas estamos aqui, buscando essa reflexão, para nos fortalecer, para nos dar elementos para essa jornada de enfrentar esse novo ciclo, que para nós é o novo ano, né? 2026, que chegou já com algumas notícias de dificuldades na humanidade, mas aqui estamos nós, buscando nos fortalecer enquanto indivíduos, enquanto pessoas, para encarar o ano da melhor forma possível. Talvez não seja da forma ideal ainda, com todo o nosso potencial evolutivo, tal qual nós gostaríamos que fosse.
mas nós estamos aqui buscando fazer o nosso melhor possível. E cada um aqui sabe qual é o seu melhor. E o que dá para melhorar desse melhor? Tenho certeza que tem coisa aí que a gente sabe que dá para melhorar. Eu olho aqui para o rostinho de vocês, aí eu vejo as expressões de reflexão, porque vai passando na mente da gente essas questões que a gente vai refletindo, que a gente vai amadurecendo dentro de si, e quando nós somos questionados, a gente se depara com elas. E lembra que eu falei no começo que eu trabalho com crianças, com evangelização? E para poder chamar a atenção de crianças, a gente tem quase que dançar na frente deles, para poder fazer com que eles prestem atenção, com que eles parem para ouvir o que nós temos para falar. E uma das formas que eu desenvolvi de fazer isso foi fazer essas questões para eles, fazer pergunta para eles. Às vezes não funciona muito bem, porque aí eles ficam empolgados, aí ficam falando e querem fazer eles as próprias perguntas também, né? E aí eu acabo me vendo, como é que eu posso dizer, entrevistada pelas crianças também. Mas aqui, como hoje é uma palestra, não é uma aulinha da evangelização, eu vou ter a liberdade, vamos dizer assim, de falar, e vocês vão ter a possibilidade de fazer as reflexões pertinentes dentro do nosso assunto. E hoje, sendo a segunda-feira, né, é aquele dia da semana que a gente pensa assim, poxa, o primeiro dia útil, começa tudo de novo. Alguns já estão aposentados, outros de férias, outros nem tanto, né? Tem alguns compromissos ainda. Às vezes está de férias, mas tem a família que nunca dá férias para a gente, né? Mas sempre a gente tira um tempinho para fazer essa reflexão. E essa reflexão, esse tempinho, às vezes ele é sugerido, ele é inspirado por alguém que gosta muito da gente, que é o nosso espírito protetor, nosso anjo da guarda. Já que nós vamos falar do propósito da encarnação, eu trouxe para vocês também um pouco do Livro dos Espíritos, que eu acho que é sempre importante nós pontuarmos que nós estamos aqui numa casa espírita e que a doutrina espírita, sendo baseada nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, o livro primeiro é o Livro dos Espíritos, é um livro muito importante no sentido de trazer para a gente aquelas perguntas que, quando a gente lê assim, poxa, só as perguntas já são interessantes. Mostra que quem fez as perguntas era alguém que tinha questões, que tinha reflexões. Então, assim, tem gente até que fala assim, pelo nível das perguntas, dá para você saber se a pessoa que fez a pergunta, ela tem inteligência, se ela tem domínio sobre o assunto, né? E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele demonstra que, apesar de ser um assunto que estava se colocando naquela época, mas era um assunto que ele já tinha observado, ele já tinha buscado compreender. E as perguntas dele são muito interessantes, porque assim, já trazem, de certa forma, uma indução da resposta. A gente já consegue, pela pergunta, às vezes, entender o que vai vir de resposta. Aí ele faz uma pergunta assim, a pergunta 132. Está lá. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E aí, se nós trocarmos a palavra objetivo por propósito, vai fazer um link com o tema da nossa conversa de hoje, né? E aí a resposta que os Espíritos lhe dão é a seguinte: Deus lhe impõe a encarnação como fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, a resposta dos Espíritos já começa lá pelo fim, fazê-los chegarem à perfeição. Mas o como? Como é que vai acontecer isso daí? Essa eu acho que a pergunta de milhões, né, que dizem por aí, que no sentido de assim, como nós vamos conseguir alcançar essa meta, a perfeição? Porque assim, lembra que Jesus esteve aqui e trouxe para nós todos o modelo da perfeição possível a ser alcançada por nós? Então nós já temos uma ideia. O que é a perfeição para a gente? O exemplo de Jesus, a vida de Jesus, toda ela é um exemplo da perfeição que nós podemos almejar, que nós podemos alcançar. Então assim, não tem neste momento, nessa altura já, ano 2026, de termos dúvida qual o modelo da perfeição. A gente já tem a ideia, já tem um modelo, já tem um padrão lá, representado na vida de Jesus desde o nascimento na manjedoura, que nós comemoramos agora recentemente, o Natal, até a morte na cruz. Então toda a vida do Cristo Jesus, é esse exemplo para nós da perfeição. Mas aí vocês vão pensar, poxa, pegou pesado, né?
A perfeição é nada mais, nada menos do que Jesus. Como é que euzinha aqui vou conseguir ter um desempenho tal? Aí a doutrina espírita tem a resposta para todos nós, através das várias encarnações, da evolução progressiva, gradativa, em cada etapa, em cada ciclo, que é exatamente o que propõe o tema da nossa palestra, o propósito da encarnação no novo ciclo. Então nós podemos dizer que cada encarnação é um novo ciclo. E o novo ciclo é aquele espaço de tempo durante o qual um fato ou um fenômeno ocorre e se completa. Porque cada um de nós já deve ter percebido que uma encarnação ela começa com o nascimento, tem o crescimento, a adolescência, juventude, maturidade, a melhor idade e a desencarnação. É um ciclo que se completa, certo? Então, por isso que nós podemos dizer que uma encarnação é um ciclo. Por exemplo, um ciclo menor que todos nós estamos inseridos nele é um dia. O dia também começa, né? Com o amanhecer, o meio-dia, o entardecer, a noite, a madrugada, aí volta e começa. Então, a própria natureza, ela nos dá exemplos, nos dá sinais exteriores para que nós possamos observar e percebermos os ciclos, tanto do dia, do ano. Não é? Nós estamos começando o ano também é um ciclo, que quando começa tem todo aquele festejo, toda aquela carga de esperança, de propósito renovado, e isso é muito bom. Muito bom porque assim nos estimula a renovarmos as nossas forças, que às vezes já chegou um pouco cansada, ao quebrada, né, das dificuldades, das rotinas. Aí a gente chega no final do ano cansado. Eu, pelo menos, quando chega assim, setembro, outubro, novembro, que são aqueles 3 meses que, para mim, né, que ainda tenho um filho em idade escolar, são bem corridos, porque é um monte de evento, é evento da escola, é evento do centro espírita, é evento das atividades que eles fazem extracurriculares. E aí eu canso só de acompanhar. Então, quando chega no final do ano, eu quero descansar. Eu acho que todos nós temos assim, as suas necessidades. Tem gente que aproveita e não, agora eu vou viajar. Eu quero ver novos lugares, quero conhecer novas pessoas. Mas cada um de nós, de acordo com a sua possibilidade, ou a sua necessidade, vai ter um destino no final do ano, assim, um jeitinho que se adequa, especialmente para você, para enfrentar esse ciclo que se fecha e que possibilita as reflexões e os preparativos para o novo ciclo que vai se iniciar. E como nós estamos hoje iniciando um novo ciclo, nós estamos certamente buscando esse amparo, seja dos espíritos protetores que nos auxiliam, desde antes da encarnação. Uma coisa que é interessante, que também é colocado lá no Livro dos Espíritos, que é importante eu falar, que esse auxílio dos espíritos protetores para a nossa encarnação, ele se dá desde o projeto, quando nós estamos lá preparando como vai ser, onde vai ser, quando vai ser, mas isso assim, tudo em linhas gerais, né? A gente não prepara assim, os detalhes, não. Os pormenores fica por conta aqui das circunstâncias, fica por conta do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, porque muitas vezes a gente prepara tudo muito bonitinho, reencarna com um projeto encarnatório assim, redondinho, aprovado pelo Espírito Protetor, pelos Espíritos Superiores que autorizam a encarnação. Mas aí quando chega aqui, vem o tal do esquecimento. A gente não lembra do projeto. E aí a gente tem as distrações do mundo. E essas distrações, às vezes, nos tentam, sabe, a sair. Acho que no livro falou sobre estradas, né? Procurar voltar para a estrada correta, para o bom caminho. Isso tudo é muito simbólico, a estrada, o caminho. A gente ouve muito falar o caminho do bem. Porque, assim, todo o propósito reencarnatório, ele é planejado para isso, para que a gente obtenha o máximo das nossas possibilidades. Para que a gente consiga realmente dar aquele passinho adiante para alcançar a perfeição. Lembra do exemplo de Jesus? A cada existência, nós temos essa possibilidade de nos purificarmos,
de diminuir um pouquinho o orgulho, a vaidade, de procurarmos ser mais tolerantes, mais afetuosos com as pessoas. Então, assim, se nós colocarmos assim, atingir a perfeição, é um pouco assustador, né? A gente pensa, poxa, muita coisa para mim, para eu dar conta, né? Porém, quando a gente pensa assim, com a encarnação, com as etapas sucessivas, que a cada etapa você tem aquele projeto, você vai encarna, executa lá o projeto da melhor forma possível, procurando se manter no caminho do bem, mas aí chega aquele dia que acaba que o processo, né, de encarnatório, a gente volta para o mundo espiritual. Quando a gente está lá no mundo espiritual, tem aquela reflexão, aquela avaliação. O que é que funcionou? O que é que eu fiz? O que é que eu deixei de fazer? O que é que eu poderia ter feito melhor? O que é que eu não deveria ter feito? Aí essas reflexões fazem o espírito, quando ele está desligado aqui, assim, do corpo, da matéria, ele tem mais uma visão assim, mais apurada, mais ampla, sabe? Ele consegue ver as coisas de uma perspectiva da eternidade. Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós temos muita perspectiva do imediato, da necessidade urgente, do corpo, né, do dia a dia, do ganha-pão, da sobrevivência. Mas quando a gente está lá no mundo espiritual, isso daí já perdeu o sentido. E aí, a nossa avaliação é conosco mesmo, e sobretudo, levando em consideração as questões da eternidade, a questão do espírito eterno, do progresso, da busca da evolução. E é nesse momento de avaliação que nós fazemos aquela, como é que eu posso dizer? Não é uma depuração, mas assim, uma triagem o que eu faria de novo para aprimorar, o que eu não faria, não repetiria de jeito nenhum. E a gente pede permissão, pede autorização para que seja dada uma nova oportunidade, uma nova encarnação. Às vezes com as mesmas pessoas que a gente conviveu, só que em situações e papéis diferentes. Porque os laços de afeto, eles vão se aprimorando justamente com esses contatos, essas convivências. A cada vez que nós temos a oportunidade de conviver com uma pessoa, de conhecê-la, nós vamos estreitando esses laços de afeto. E aí, com o auxílio de um amigo espiritual, nós nos ligamos a um corpinho que está se formando, né? E aí vamos cumprir os destinos daquele corpinho, buscando sempre, visando sempre o progresso, o bem. E a mensagenzinha do De Luca falou que às vezes a gente se distancia um pouco do projeto, porque tem um esquecimento, mas sempre tem uma intuição, sabe, uma inspiração do que seria o melhor caminho a seguir. Porque, lembram, a gente aprende aqui na doutrina também que as leis de Deus estão na nossa consciência. Todos nós temos a consciência a nos direcionar, vamos dizer assim, a seguir o caminho do bem. Embora as distrações, às vezes a tristeza, o cansaço possam nos desviar um pouco da rota, mas é exatamente por isso que nós estamos aqui, para isso que serve essa renovação dos votos, dos novos ciclos, todos os dias, todos os anos, para poder renovar em nós essa esperança. Sim, é possível, eu me afastei um pouco do caminho, da jornada, mas eu posso retornar. Não precisa aguardar uma nova encarnação para isso, não. Hoje eu posso começar a fazer isso, começar a fazer diferente. Nós estamos começando este ano com esse propósito. Por isso estamos aqui, buscando essa fortaleza, esse suporte energético, espiritual, para nos mantermos no caminho do bem, porque não é fácil se manter no caminho do bem. Todo dia tem uma prova. Às vezes é uma dificuldade financeira, uma dificuldade de saúde, pode ser um parente que nos desafia. Cada um tem um ou vários desses itenzinhos aqui colocados, né? Depende muito da intensidade das dificuldades de cada pessoa. Às vezes a intensidade para um é diferente para outra, porque cada um tem uma maneira própria de encarar uma situação. E o
que nós buscamos juntos é essa compreensão de que, sim, cada um tem uma maneira própria de encarar, mas nós todos temos um modelo que é geral para todos nós, que é Jesus. Não tem dúvida em relação a isso. Cada um pode ter o direito de ter as suas dificuldades, às vezes a sua preguiça. Não, deixa para a próxima encarnação eu faço uma bobagem a gente pensar assim, né? Porque é um desperdício de tempo e de oportunidade. Mas todos nós temos como modelo Jesus, que está sempre nos chamando de braços abertos, inclusive nos momentos de dificuldade. É Ele que nos sustenta, que nos diz: eu venci o mundo, tende bom ânimo. Essa fala dele é muito bonita, né? Tende bom ânimo, porque o ânimo é o que nos possibilita levantarmos depois de uma dificuldade que possa nos ter derrubado, assim, no sentido figurado, mas o ânimo para tentar mais uma vez, para se levantar e ir em frente, Jesus nos dá. Ele nos inspira a todos os dias, a cada dia levantar. Deixa eu ver aqui, as horas do relógio lá não estão funcionando, mas estão bem, estão dentro do tempo. E aí, voltando lá para o Livro dos Espíritos, para a gente trazer mais uma reflexãozinha do que é que os Espíritos falam para a gente, né? Que a encarnação, para uns, é uma expiação, para outros, uma missão. Gente, que palavrinhas, né? Expiação, missão. Acho que todo mundo pensa, já ouvi muito, já sei o que significa, mas a gente às vezes se surpreende. Quando a gente está preparando assim um tema, eu pelo menos, né, eu busco pesquisar no dicionário o significado das palavras, porque às vezes eu acho que eu sei, de tanto eu ouvir, de tanto eu ler nos livros, mas quando você vai ver o significado, você sempre agrega um conceito a mais. E no caso da expiação, na própria resposta, os Espíritos vão dar uma ideia do que seria a expiação. Porque ele fala assim, que para uns é uma expiação e para outros é uma expiação. Mas, para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência. E aí entra essa outra palavra, vicissitudes. Essa eu tive que pesquisar no dicionário, porque essa daí eu queria saber detalhadamente e quero compartilhar com vocês o significado. Porque a vicissitude é a instabilidade e a variabilidade dos acontecimentos, indicando uma sucessão de situações que mudam constantemente, tanto para o bem como para o mal. Vou dar uma explicada aqui para facilitar o entendimento de vocês. Vamos imaginar. Comecei o ano de 2026 com aquele projeto de disciplina alimentar, de disciplina nas atividades físicas, mas aí aconteceu hoje de amanhecer chovendo. E aí já fiquei em dúvida se eu ia ou não fazer as minhas atividades físicas. Eu tinha a opção de sair para fazer o ar livre, de fazer em casa, enfim. Então, entendam, as vicissitudes são essas variantes que nos tiram, às vezes, do nosso propósito, do nosso objetivo. Tipo, hoje é dia de ir à casa espírita, tem a palestra, a reunião pública. Ah, mas justo hoje chegou o vizinho de casa. Não, hoje não. Hoje está acontecendo uma festa de aniversário de um parente, eu quero participar. Entende? Sempre tem uma novidade na rotina que nos tira do nosso propósito. Então, essas são as vicissitudes que a gente tem que encarar, porque assim, tanto elas podem ser positivas, como aquelas que a gente diz negativo, mas no sentido o quê? De nos desafiarem a nos manter no caminho. O caminho que nós escolhemos, que nós elegemos para a nossa vida. Então, as vicissitudes, quando a gente tem consciência dela, da existência, que é assim mesmo, a existência é de todo mundo. É a minha, a sua, a do vizinho. Porque a gente às vezes pensa que a vida do vizinho é mais tranquila, que ele não tem os mesmos problemas que a gente, que é tudo mais fácil. Não, gente. Está encarnado aqui na Terra, mundo de provas e expiações, todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. Faz parte, lembra que está lá na resposta dos Espíritos dada a Kardec, que as vicissitudes fazem parte das expiações da vida? Então todo mundo está sujeito a elas. Pode ser um milionário que mora lá em Dubai, pode ser nós que moramos aqui em Petrópolis. Entende? Todos estão sujeitos. Podem não ser
nas mesmas áreas, por exemplo, questões materiais, ou então de saúde, de convivência com a família. Todos têm as suas dificuldades. E todos têm que fazer esse esforço diário de se levantar e aproveitar esse novo ciclo que se inicia, que é um dia, para começar, para dar continuidade ao ciclo maior, que é o ciclo de um ano, e o ciclo da encarnação, que é o que nós estamos conversando aqui. Então, esses pequenos ciclos que vão se repetindo, que vão se somando e virando um conjunto maior, um ano, uma existência, eles nos trazem essa renovação necessária de comprometimento conosco mesmo. Porque não vai ter, quando nós desencarnamos, não vai ter aquele juiz, sabe, dizendo assim, olha, você fez isso, errou nisso, está condenado. Não vai ter. Quem vai fazer isso conosco é a nossa própria consciência. Nós mesmos, nas nossas reflexões, vamos fazer essa análise. E é por isso que é importante nós sermos gentis conosco mesmos. Termos uma dimensão exata das nossas possibilidades. Porque às vezes a gente também tem uma medida muito alta, assim, sabe, assim, de ideal. Eu gostaria de ser assim, poxa, eu estou indo lá no centro espírita, eu ouço aquelas mensagens bonitas falando do Evangelho, mas eu não consigo, no meu dia a dia, a rotina, as tais vicissitudes, se coloca, eu não consigo dar continuidade àquele projeto que eu tinha estabelecido de mudança. Eu começo, aí tem alguma coisa que me atrapalha, mas é justamente neste momento que nós temos que lembrar que Jesus, ele não é só o modelo da perfeição a ser atingido por nós. Ele é o nosso irmão maior que cuida de cada um de nós. Ele nos conhece no nosso íntimo, no nosso coração, no que às vezes a gente nem tem consciência, mas ele sabe. Aí vai chegar aquele momento que nós vamos nos conscientizar. Nós vamos perceber, poxa, Jesus já sabia, ele já estava do meu lado, sinalizando o caminho correto a seguir, e eu nem sabia, eu nem percebia. Porque esse processo de despertar da consciência também é uma conquista, também é um aprendizado. Que a cada ciclo nós temos essa oportunidade de empreender. Esse aprendizado de desenvolver essas potencialidades que todos nós temos. Que compete ao nosso esforço, à nossa boa vontade. A boa vontade é o que nos faz nos levantarmos todos os dias de manhã para encarar a jornada de trabalho, a jornada de convivência nesse mundo que se a gente parar para assistir o noticiário, é um pouco desanimador. Esse final de ano eu disse assim, eu vou fazer um propósito de não ficar acompanhando muito o noticiário. Não que eu queira ficar alienada, não estou querendo ficar alienada, mas eu estou querendo me dar uma pausa, sabe? Aquela pausa assim para fazer um esforço de percepção do que é que realmente está precisando mudar em mim. Porque eu não tenho como resolver a questão lá da guerra da Ucrânia, na Venezuela, mas os meus conflitos internos eu tenho condições de intervir. Os conflitos que estão acontecendo dentro da minha casa, que muitas vezes são originados por conta da minha má vontade, do meu mau humor. Sim, nós temos uma interferência muito grande no ambiente que nós vivemos com a nossa postura. Porque, deixa eu ler aqui um pouquinho mais da resposta dos Espíritos, que ele vai falar um pouquinho da questão da postura do Espírito diante a encarnação. A encarnação tem ainda outra finalidade, de pôr o Espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então, além de ter esse condão de nos fazer progredir, também faz com que nós aprendamos a cooperar com Deus, sim. Jesus não coopera. E ele nos mostrou que nós somos capazes de cooperar. Vai e faz o mesmo. Então, nós temos a possibilidade de cooperar quando acolhemos o nosso familiar e buscamos ter para com ele a melhor das ações diante das dificuldades, buscando ser indulgente. É engraçado que quando a gente trata-se de familiar, eu tenho 3 filhos. Eu fiz assim, mas só 3, né? 4 não. E é bem desafiador, porque assim, são adolescentes, 2 e um já é jovem. E eu faço evangelho lá com ele aos domingos. Não sei se vocês têm convivência com adolescentes, mas adolescentes eles não gostam de participar. Eles ficam ali de corpo presente, agora parece aquela missa de corpo presente,
mas eles não falam nada, só observam. E observam muito, porque tudo que você falar ali durante o comentário da leitura, eles vão observar se você na semana, se você fez. E aí é engraçado isso, porque assim, eles cobram. Mãe, mas isso assim, assim. Então, assim, é uma convivência com os parentes difíceis, ou não difíceis, às vezes o difícil somos nós mesmos, que a gente tem essa oportunidade de aparando as arestas, de ir testando as nossas possibilidades, o que a gente compreendeu, se a gente consegue praticar. E com essa busca constante, a gente nem percebe, mas vai melhorando. Se você parar para observar o seu comportamento diante da vida, sei lá, há 20 anos atrás, certamente era bem diferente de hoje. Será que há 20 anos atrás você estaria aqui na UBEP hoje assistindo palestra? Né? Então, assim, eu já era espírita, né? Talvez até estivesse, mas quando eu falo no sentido de compreensão, de maturidade, de entendimento, sabe? Porque tem uma época que nós temos assim, a gente começa a compreender as coisas, mas a gente começa a observar externamente. Se o vizinho, se o marido, se os filhos estão praticando aquilo que a gente julga que é o correto. O pulo do gato é quando nós começamos a fazer isso internamente, conosco mesmo. E aí está a maturidade. É quando a gente passa a buscar nesses conceitos, nesses aprendizados, o que é que eu posso fazer por mim mesmo para me melhorar? Será que eu estou vivendo de acordo com o que eu acredito? Com o que eu sei que é o correto? Esse é o grande desafio. E aí, quando a gente faz essa reflexão, é que cabe a gente voltar naquela questão de ser gentil conosco mesmo, porque às vezes a gente pode pensar assim, poxa, realmente não estou fazendo tudo o que eu poderia, de acordo com o que eu já sei. Mas a gente não pode também cair naquele sentimento assim, de desânimo, porque o desânimo ele é muito insidioso, sabe? Se você abrir uma brechinha para ele, pronto, acaba minando as suas possibilidades de conquista, de vitória sobre si mesmo. Porque o desânimo vai minando as forças, aí não, deixa para lá, eu já tentei tantas vezes, não deu certo. Para que fazer esse esforço, né? Melhor evitar a fadiga. São pensamentos que a gente deve afastar. Sobretudo quando a gente tem uma nova oportunidade, um novo ciclo começando, um novo ano. Todos os dias, quando a gente se levanta, seria interessante a gente levar o pensamento, fazer uma oração, agradecer pela nova oportunidade. Pedir forças para aquela nova oportunidade, para, naquele dia, ter o melhor desempenho possível. Porque é assim que nós vencemos. A cada novo ciclo, a cada novo dia, o ciclo de um ano, de uma encarnação. Aí, quando tem a somatória de todo o conjunto, é que tem a avaliação nossa. Poxa, realmente houve dias que eu não estava tão bem, que eu deixei passar, não fiz o meu melhor. Mas houve dias que eu me esforcei com as dificuldades e continuei lutando, porque essa continuidade é o que nos vai garantir a vitória sobre nós mesmos. Porque só os que perseverarem até o fim serão salvos. Não foi isso assim que Jesus falou? Então, nós temos que perseverar. É interessante que, às vezes, a gente aprende lições com que a gente menos espera. Os Alcoólicos Anônimos é um grupo, né, que se reúne de conversas, é tipo uma terapia de grupo. Pessoas que se reúnem porque têm a dificuldade no vício do álcool. E tem uma frase que eles usam que eu acho interessante, eu uso para a minha vida, só por hoje. Só por hoje, porque assim, só por hoje eu vou tentar não me integrar ao desânimo. Não já é um propósito, assim, factível, que nós conseguimos, assim, desempenhar. Porque quando a gente pensa assim, poxa, eu tenho um vício para vencer algo maior do que as minhas forças, do que as minhas possibilidades. Mas se a gente pensa, só por hoje, eu vou desempenhar o meu melhor, eu vou fazer aquele esforço. E aí a gente consegue, porque é de pouquinho em pouquinho. A gente também não pode se exigir
que consiga fazer feitos assim, grandiosos, assim, heróicos, como a gente lê o livro, né, de grandes homens, grandes mulheres da humanidade, fica inspirado e fica esperando que a gente consiga fazer algo naquela linha. Mas, dentro da nossa realidade, do nosso círculo de ação, todos nós temos algo heróico a fazer, nem que seja dominar o seu desejo de reclamar. Isso já pode ser algo bem difícil para muitos de nós. Eu digo que para mim é. Imagina, quem tem adolescente em casa, às vezes acha que reclamar já é o modo automático, já é o normal. E não é, gente. Não é. Quem é que gosta de ficar ouvindo reclamação direto? Ninguém gosta. Eu acho bem interessante que, geralmente, as grandes verdades que nos são ditas assim, são por pessoas que conhecem a gente, que convivem com a gente e que sabem do que nós realmente somos na nossa rotina, na nossa vida, do particular, né, que falam, e o que nós apresentamos no público. Porque, assim, eles sabem, quando eles querem usar isso daí, às vezes, para ferir, eles fazem. Mas eles também nos ensinam muito. Eu, pelo menos, aprendo muito com as pessoas que convivem comigo, que às vezes me dão umas respostas, assim, poxa, na hora, a gente fica até atordoado. Porque, assim, por ter um teor grande de verdade e de ser incômodo, a princípio a gente não gosta. Mas, se a gente estiver naquele esforço de só por hoje buscar se melhorar, a gente vai refletir sobre aquilo ali. Não é que Daná tem razão? É bem assim mesmo. E eu não enxergava. Porque as pessoas funcionam para a gente como um espelho, né? No qual nós vemos refletido o que nós somos e vice-versa. Nós também refletimos para eles o que eles são e o que eles não enxergam. E aí está o barato de conviver. Porque a gente tem essa oportunidade de ter esse retorno, esse feedback do que nós estamos projetando, não só com as palavras, né, mas sobretudo com as ações, com o comportamento. Porque, como dizia minha avó, falar é fácil, todo mundo fala. Agora fazer que são elas, não é? Fazer a gente, às vezes, se surpreende. Poxa, é mais difícil do que o que eu imaginava. Porque às vezes a gente se ilude, achando que assim, não é fácil, eu já sei, vou lá. Pode deixar que eu resolvo. Aí quando tem a desilusão, que está lá lambendo as feridas, às vezes, né, com aquela dor, aí não era tão fácil. Mas exatamente aí está o bonito da história, porque nós temos a misericórdia divina a nosso favor, que está sempre renovando as nossas chances. E cada ciclo novo, nem que seja de um dia, nos renova essa oportunidade de nos levantarmos, de começarmos mais uma vez, só por hoje, buscar sermos uma pessoa melhor. Deixa eu conferir aqui agora. E queria voltar com vocês um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, que é interessante, a gente faz uma pesquisa, traz tudo anotadinho. Mas quando está aqui olhando para vocês, ainda bem que a gente pesquisou o que tem aqui na cabeça, né? Porque é tudo diferente do que está no papel. Mas, no papel, eu deixei uma coisa para o final que eu acho muito importante. Porque é uma consciência que nós precisamos buscar cada vez mais e buscar realizar. É a consciência da convivência fraterna com o nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda. Tem religião que chama anjo da guarda, tem gente que fala que é mentor espiritual, espírito protetor, guia. Mas lá no Livro dos Espíritos, ele fala assim: o espírito protetor tem por missão conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Ele desempenha a função de um pai. É como se nós tivéssemos um pai e a mãe encarnada e desencarnada, a gente tem o espírito protetor que funciona como um pai também. Olha que bacana, porque às vezes a gente tem dificuldade, né? Ou então não teve convivência com os pais da gente, mas nós temos um espírito que assumiu esse compromisso conosco de nos guiar nas provas da vida. E ele assume esse compromisso desde o planejamento reencarnatório, que às vezes a gente esquece, não leva muito em consideração, mas ele está lá sempre nos lembrando do bom caminho, tentando nos direcionar pelas estradas do bem.
E ele desempenha essa missão, às vezes, lutando contra a nossa própria, não vou dizer rejeição, seria como se nós criássemos resistência à presença dele. Quando que nós criamos resistência? Resistência à presença do nosso Espírito Protetor. Quando a gente não dá atenção ao que ele fala. Quando a gente não busca a companhia dele, intencionalmente, pelo pensamento, através da oração. E aí como é que uma pessoa se comunica conosco? Se nós não quisermos, se nós fizermos fechar essas portas de acesso, fechar os olhos, os ouvidos, o entendimento. Não tem como. Mas ele continua lá, esperando. Por isso seria muito interessante se nesse ciclo dessa encarnação nós, pelo menos essa tarefa de trabalharmos em equipe. E quando a gente fala assim, trabalho em equipe, lembra quando tempo a gente estudava? Trabalho individual, trabalho em equipe. Trabalho em equipe a gente relaxava mais, porque sabia que a tarefa ia ser dividida. Não ia ficar o peso da responsabilidade só sobre nós. Não que o Espírito Protetor vá assumir as responsabilidades que competem a nós. O que ele faz é nos ajudar, nos dar o suporte, inclusive energético. Vocês sabiam que até quando nós estamos assim adoentados, é interessante fazer uma oração, pedir ajuda, pedir um passe espiritual que nós recebemos? Tem que ter realmente essa confiança, essa certeza de que vai receber. Porque para essa sintonia acontecer, nós, inclusive, estarmos em condição de receber, tem que ter esse desejo. Começa com o desejo. Aí vem o pensamento, a oração, a formulação da intenção. E aí, com o recolhimento, durante a prece, durante esse silêncio interno, a gente sente o alívio. Já aconteceu comigo. Às vezes, eu já morei num local que não tinha centro espírita. Eu passei um ano numa cidade que não tinha centro espírita. Foi muito difícil para mim. Porque desde adolescente eu sou espírita. Então, ir para o centro espírita é rotina na minha vida. Sempre tive uma atividade, seja de estudo, seja de tarefa na casa espírita. E para mim foi muito desafiador esse ano que eu fiquei longe da possibilidade de ir a uma casa espírita. Mas foi também muito aprendizado, porque eu tive a oportunidade de realmente receber ajuda através da oração, dessa busca real de conexão com o anjo da guarda, e também do Evangelho no lar. Porque assim, o meu contato com a espiritualidade, vamos dizer assim, era no Evangelho no lar, com meu marido e os meus filhos. E ali tinha que acontecer, porque era o momento, não tinha outra ocasião. E é possível, gente. Quando se tem isso em consideração, quando se leva isso a sério, quando se faz com intenção, com propósito, nós recebemos ajuda, a gente tem que confiar mais nessa ajuda. Porque além do nosso espírito protetor, tem os familiares, né? Às vezes é um avô, um bisavô que já desencarnou, você nem lembra, mas ele está ali por perto, ali observando, tentando ajudar de alguma forma. Às vezes, quando é uma família grande, daí imagina, lá em casa nós somos 5. E aí eu até brinco, assim, é uma equipe grande, porque além dos encarnados, tem os desencarnados, então são pelo menos 10. Os 5 encarnados e os 10 amigos espirituais de cada um. Então, assim, nesse ano que eu morava longe do centro espírita, eu pensava, aqui em casa pelo menos tem 10 aqui acompanhando a gente. É uma equipe grande, nós não estamos só. Nós vamos encarar esse momento adverso, de morar longe de amigos, de família e até mesmo numa casa espírita, aí vamos conseguir. E foi possível. Lógico, tem as dificuldades, tem os momentos que não é tão fácil, mas é justamente a manutenção do propósito. Eu acho linda essa palavra, propósito. Esse objetivo de alcançar aquele propósito com um movimento de aproximação. Um dia a gente está com mais condição, aproxima um pouco mais, às vezes menos, às vezes dá uma estacionada, precisa do apoio, aí vem o espírito protetor, dá uma empurradinha, vai mais um pouquinho. E é essa consciência que nós temos que ter, de busca constante de atingir o nosso propósito da nossa encarnação, que é a felicidade. E não sou eu que estou dizendo, é falado lá no Livro dos Espíritos, que, onde é que eu vou achar aqui? A citação bem direitinho para não ficar
falando só de memória. Aqui, ó. Para o espírito, a meta é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Pode ser que nós venhamos a precisar de muitas existências para atingir esse propósito, que é a felicidade suprema. Mas esse propósito foi para isso que Deus nos criou. Nós somos herdeiros de Deus, né? Então nós temos que confiar nisso, que esse é o propósito, esse é o objetivo. O universo conspira nesse favor, nessa direção. E que nosso dever é não criar resistência. E como é que nós criamos resistência? Eu já falei aqui. Quando a gente procura ficar desanimado, sem a conexão com os espíritos superiores, se afastando do caminho do bem. Então, não é tão difícil se a gente encarar o desafio em ciclos menores, assim, de fracionar a cada dia. Hoje, eu vou fazer o meu esforço, eu vou vencer esse dia. Aí, quando você vai conseguindo passar assim, o calendário, né? Poxa, esse mês todo eu consegui manter aquela rotina, manter aquele foco, aquela meta. Aí você vai estabelecendo uma nova forma de funcionar. Você já passa a sentir falta quando você não tem aquelas ações que lhe mantêm bem, porque fazem bem. Porque fazer o bem nos faz bem. Fazer o bem desde uma atividade física, desde uma leitura, desde uma conversa com alguém, um trabalho voluntário. Fazer o bem faz bem. Então, o bem que nós vamos fazendo vai nos ajudando, vai nos estimulando também, vai nos fortalecendo, vai nos dando mais entusiasmo, mais ânimo para continuar, para perseverar. E, como eu já disse, nós não estamos só nessa jornada. Nosso espírito protetor, ele vai nos acompanhar e não só na existência. Eu busquei pesquisar alguns amigos espirituais, como Joana de Ângeles, Emmanuel, que são os que sempre eu busco referendar as minhas pesquisas. E Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem que fala exatamente sobre o espírito protetor, que a missão dele, o compromisso que ele assume conosco, ele começa antes da encarnação. Ele se mantém na encarnação e continua após a encarnação, às vezes por um longo ciclo de encarnações. Porque é como se assim, não conseguiu numa encarnação atingir aqueles objetivos programados, continua a convivência, o projeto continua, se estende. É como se assim, numa existência, uma etapa foi cumprida. Às vezes com melhor desempenho, às vezes com menor desempenho, mas uma etapa. Só que o progresso, ele se faz dessas longas etapas que vão se somando e vai chegar naquele ponto que é o que a gente almeja, que é a felicidade suprema. E nós temos tempo, a misericórdia divina, ele nos deu realmente uma missão, né? Que é atingir a perfeição. Mas ele nos deu também a possibilidade de renovarmos as nossas chances, as nossas conquistas em cada ciclo reencarnatório. Em cada reencarnação eu me purifico um pouquinho mais. Eu aprendo um pouquinho mais. Eu desenvolvo um pouquinho mais a inteligência, o sentimento. Então, graças a Deus que é assim, né? Que a gente tem tempo. E que não é porque a gente tem tempo que nós vamos desperdiçar o tempo. Porque o tempo, ele não se renova nas circunstâncias. Então, assim, você pode ter uma nova existência, mas a circunstância não será outra. Então, assim, quando eu me comprometo, né, a sair do caminho do bem, veredo lá pelas trilhas tortuosas, do caminho errado, eu me sujeito a passar pelas dificuldades daquele caminho que eu escolhi. Então, assim, eu me coloco naquela circunstância. Por isso que é importante nós ficarmos em pé, mantermos um propósito, buscar o caminho do bem. Porque, automaticamente, você já vai estar trilhando um caminho que vai lhe levar para o bem, para o progresso. Porque os desvios, que às vezes o comodismo, as distrações, os vícios nos levam para esses caminhos tortuosos, tudo que tem naquele caminho tortuoso, seja espinho, seja pedra, é escolha nossa. E aí as consequências também, né? Porque quando a gente escolhe esses caminhos, tem as situações adversas e tem as consequências que elas estão relacionadas. Mas
nós estamos aqui hoje cumprindo nosso propósito de seguirmos um ciclo de crescimento e que esse ciclo seja abençoado por Jesus, pela espiritualidade amiga que nos acompanha, que todos nós tenhamos essa força de perseverarmos no caminho do bem. Obrigada. Chamar nossa irmã Neuza para fazer a prece. Obrigada pela palestra, foi linda. Assim, mestre, querido amigo, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, por termos escolhido estar aqui nesta tarde, pelos estudos que a nossa amiga trouxe e que possamos realmente encarar frente a frente os nossos projetos, os nossos desafios para evoluirmos da forma como necessitamos. Que esta casa, Senhor, que sempre está de portas abertas, corações abertos para nos acolher, que nós possamos, cada dia mais, nos dedicarmos e colocarmos sempre em nossas orações todos os trabalhos que aqui acontecem. Porque nós sabemos que quando aqui chegamos, o trabalho já começou. E quando daqui saímos, o trabalho continua. E que nesse momento de oração também, Senhor, possamos pedir por todas aquelas pessoas que estão com suas aflições, com suas dores, com suas tristezas, que elas possam receber um refrigério nos seus corações, para assim seguirem também adiante. Obrigada, Mestre, por tudo, e que a sua presença, a sua paz e a sua luz nos acompanhem agora e sempre. Que assim seja. Temos uns avisos aqui pequenos, tá?